Saori é a nossa nova fazendeira. Olha só, quem diria que dessa vez ela ia conseguir ganhar. Quem diria não, na verdade acho que estava muito mais pra ela do que pros outros dois. A Carol é muito ruim de prova. E o Toninho até tentou ali, mas também não deu. Então bora falar sobre isso, sobre o que aconteceu, o Super Paiol, que eu não falei. E para quem me acompanha aí, pra galera, eu não acabei não fazendo vídeo nos últimos 2 dias, porque ontem deu problema com o vídeo. Essa semana eu tô com o meu gatinho, que pelo jeito tá indo embora. Não vou falar disso, mas só pra deixar claro aqui. Então, bora falar e comentar a Fazenda. Bom, comentando sobre algumas coisas que eu não tive a oportunidade de falar, mas que eu queria deixar registrado aqui os meus comentários sobre ao Super Paiol, o resultado e as pessoas que estavam lá. Falando rápido aí, eu achei a escolha do Shaya pra estar ali muito equivocada. A própria Galisteu falou no Instagram dela, numa live, que elas fazem essas lives durante os comerciais do programa, no dia em que eles anunciaram as pessoas que iam descer, que o Paiol era pra tirar plantas e o Shaya não era uma planta. Então, se a própria apresentadora do programa tá falando isso, é porque foi uma escolha equivocada de fato. Michelle, beleza, muito planta, graças a Deus saiu, realmente não tava rendendo absolutamente nada. A história dela já tinha terminado, porque era só o Shaya mesmo. Fabiano, autoexplicativo, até pelo apelido que a galera chama ele, sou Fabiano. E o Creu também se enquadra, é uma planta. Talvez seja um pouco menos do que eles ali, mas também era. Agora o Shaya, por mais que as pessoas tivessem ranço dele pelo jogo que ele tá fazendo, ele é uma pessoa que agregava no programa no sentido de jogo mesmo, o jogo interno. Então não, acho que não foi uma escolha acertada, mas eu consigo entender dele ser uma das pessoas que talvez menos tem carisma ali e acabou sendo um dos menos votados. Só que ao mesmo tempo você fica se perguntando que, tipo, cara, a gente tem Kate, Valério, Maria, o próprio Mesquita, que a galera tá gostando um pouco agora, porque ele tá próximo das meninas e da Duda ali, mas ele também não rende absolutamente nada na casa. Então a gente tem muitas plantas mesmo lá dentro, que podiam sair muito antes do Shaya, por exemplo. Mas a galera às vezes vai no ranço. Essa questão da votação dos 16, eu acho que meio que não tem como você ir pro ranço, porque a galera não vai conseguir se dividir para votar em 5 pessoas que tu ainda nem sabe se são essas pessoas mesmo que estão sendo as menos votadas. Só tem uma ideia na tua cabeça. Então eu acho que foi porque a galera realmente não comprou o Shaya de nenhum jeito. Nem pelo entretenimento o povo conseguiu votar nele, digamos assim. O Super Paiol foi legal pra ver a loucura do povo lá meio que não aceitando que eles foram os menos votados. O Shaya tava surtando demais com isso, fazia um bom tempo. O tempo inteiro que ele teve lá dentro, não, porque eles devem ter votado nos 4 mais estrategistas. Teve uma hora que ele falou que não, porque a roça falsa da Barbara Borges vai ser a mesma coisa aqui. Fizeram todo o ritual de eliminação e depois ela voltou, eu tenho certeza que é isso. Sabe aquilo que tu fala pra tentar te convencer? Porque no momento onde a Galisteu falou pra eles que 2 pessoas iam sair, não tem. Tipo, você vai linkar uma coisa com a outra e você vai ver que, obviamente, tiraram as pessoas menos votadas dali. Se foi aberto uma votação com todos e eles sabiam disso, porque ela falou pra eles. A galera tá, sabe, ele tava muito surtado ali. E tem um comentário do Fabiano também que é risível, sabe, o nível de que eu realmente não sei se ele acredita nisso ou ele tá se convencendo o coração dele. Que o ser humano tem muitas dessas, né? A gente cria teorias e coisas na nossa cabeça pra gente sofrer menos às vezes. Ele chegou a falar que quem voltasse do Super Paiol ia voltar muito favorito para levar o prêmio e para ir pra final. Assim, sabe, é delusional num nível muito absurdo, mas enfim. Aí a gente teve o resultado, a Michelle saiu com 5,18 e o Shai com 15,31. E olha aí que doideira, eu acho que o programa tá ganho mesmo, porque juntos os dois não fizeram nem 20%. O discurso da Galisteu, que na verdade não é dela, é do roteirista, porque eu realmente não acredito que ela escreva isso e eu acho que nem olhe antes, porque se olhasse isso, acho que a Web TV brasileira comentou a mesma coisa e eu assino embaixo, assim. Se ela tivesse olhado isso, ela ia ter visto que não tem lógica nenhuma. Servia pra Michelle, servia pro Fabiano, talvez até um pouco pro Creu, mas não acho que no caso dele se enquadre muito. Agora não tinha nada a ver com Shaya. Foi um discurso falando sobre omissão e sobre falta de atitude, que se tem 2 coisas que o Shaya não teve, foi falta de atitude e omissão. E depois tem uma parte onde ela fala sobre o teu jogo e as tuas ideias ficarem muito na tua cabeça e não passarem pro público. De ser um jogo que tá conjecturando demais ali e as pessoas não entenderem.
poderia até servir pro Shaya, mas eu acho que não faz nenhum sentido pra ele também, porque o jogo dele, de um jeito ou de outro, acabou dando certo durante umas semanas. Porque ele controlava as votações ali, e o que acontecia em Resta 1, não sei mais o que, fazendo todas aquelas estratégias dele, manipulando a torta e a direita. E por mais que o público voltasse as pessoas que ele queria que voltasse, tirasse as pessoas que ele queria que tirasse, não por ele, mas pra dar um recado pro Dudu e pro grupo que tá mais querido ali, de um jeito ou de outro acabou dando certo o jogo dele. As pessoas que ele queriam que saísse acabaram saindo. Então, como que você vai dizer que o jogo do cara ficou só na cabeça dele? Sabe? Não tem lógica. Falando sobre agora os dois eliminados, a Michelle eu acho que sabe, um desperdício. Espero que ela consiga usar a visibilidade para alguma coisa, e ela falou que ela já tá nessa migração de entretenimento. Eu assisti a cabine de descompressão e a entrevista deles com o Selfie na live do Eliminado. Ela falou que ela é daquele jeito mesmo, que ela não ia trair ela, o que ela pensa, o jeito que ela se porta e tudo mais. Que ela não queria comprar os embates lá dentro realmente, porque era tudo muito baixo, ela ficou um pouco assustada com isso. E a impressão que eu sempre tive da Michelle é que realmente é essa. Ela era como se tivesse uma foto, sabe? Tipo, as pessoas estão todas na praia, tá todo mundo lá na beira, tem gente brincando, pulando, gritando, ouvindo música, batendo boca. Como se fosse uma coisa meio fazenda, tipo, na fazenda mesmo, onde acontece de um tudo. Só que tem gente na água, tem gente na beira da água, só que tá todo mundo lá. A Michelle tá distante, ela tá do outro lado da praia, meio que de braços cruzados ou segurando os braços, com a sombra batendo nela, e ela tá, tipo, só olhando assim, sabe? Tipo, não quero entrar, não quero fazer parte disso. Ela tá à margem das coisas. Eu acho que essa é a palavra, a impressão principal que eu tenho da Michelle. O tempo inteiro na fazenda ela teve à margem de tudo. E pra reality show, principalmente pra fazenda, que é um negócio tão punk às vezes, tudo bem você não entrar na baixaria, mas você tem que botar, pelo menos molhar os pés na água, ficar ali na beirinha, sabe? Com a aguinha batendo. Se não quer entrar, beleza, não é o ideal, mas pelo menos tá ali fazendo alguma coisa. Tipo um Creu, um Toninho da vida, que se expõe um pouquinho, por mais pouco que seja ainda. Só que ela ficou à margem de tudo isso. Não quis brincar, basicamente. E era uma coisa que era muito nítida, principalmente nas situações onde as pessoas falavam dela, tipo a Ioná falando dela, o Will falando dela, e ela tava o tempo inteiro assim, sabe? Tipo, além de não rebater, ela tava fingindo que ela não era com ela. E é uma coisa que não tem como você fazer em reality show nenhum, e principalmente na Fazenda, onde acontece muita coisa. Não dá pra passar a impressão de que você tá sendo omisso. Ah, porque eu pontuava com as câmeras, falando com o público no câmera trato, ela falou isso, tipo, 2% das pessoas que assistem a Fazenda assistem os vídeos do câmera trato, sabe? Ah, porque eu pontuava falando para as pessoas, não dá pra fazer isso. Uma hora ou outra você tem que principalmente usar os ao vivos, e ela não usava, essa é a parte triste do jogo dela. Mas enfim, infelizmente não vai deixar saudade, espero que ela use para alguma coisa positiva, visibilidade e tal. E quanto ao Shaya, é uma pena, uma verdadeira pena, porque era um cara que estava jogando, estava disposto a jogar, ele fazia o jogo interno para ele era acima de tudo, e a gente sabe que no reality show de votação do público não tem como você esquecer da parte interna e externa e focar só no interno, não funciona. Mas eu acho que faltou carisma, faltou ele conseguir engajar as pessoas, porque mesmo no entretenimento a galera não quis votar nele como votaram numa Rayane em algumas roças, por exemplo. Porque mesmo muita gente não gostando, ela conseguiu criar pelo menos um contingente pequeno de pessoas ali que engajam nela e votam nela porque acham que ela é entretenimento e tudo mais. O Shaya não conseguiu isso, até porque ele não ia ter, se tivesse conseguido, não ia ter nem caído nessa questão do Super Paiol. Mas no final das contas eu acho uma verdadeira pena, até porque a história da derrocada dele, se ele tivesse voltado, visto as pessoas que estavam no grupo dele se virarem contra ele, algumas delas pelo menos, tipo o próprio Dudu, que talvez realmente já estava num movimento ali, tipo, eu preciso recalcular rota, desde a hora que o Shaya foi pro tal do Paiol, eles entenderam o que era lá dentro. Ia ter sido interessante ver a queda dele enquanto no programa, e não essa coisa meio fast food do tipo, ai, foi pro Paiol, foi eliminado, beleza, um beijo. Tipo, parece uma coisa muito rápida. Eu acho que ia render muito mais se ele tivesse voltado e a gente tivesse visto o começo da queda do Shaya. Mas, enfim, a decisão do povo foi o que aconteceu. Comentando uns pontinhos aí da formação da roça, que eu também não tive a oportunidade de falar, só uma coisa básica aqui, porque algumas coisas que eu quero destacar. O discurso do Wallace indicando a Saori foi uma viagem de cogumelo, assim, bizarra, porque
Ele disse que estava exausto de tanta injustiça e de ter que confrontar isso o tempo inteiro. Mas a parte que mais me deixou assim... Desculpa. Que mais me deixou chocado foi ele falando que ela ri da forma que ele fala, que ele não sabe, que ele não sabe usar o português, rindo da altura dele, das pernas dele. Tiveram preconceito com ele usando base. Ai, meu Deus do céu, esse homem é totalmente... Sério, é um ego grande que tinha que ser realmente estudado e é muito fora da casinha. Ai, o preconceito com as pessoas que usam base. Nesse momento eu me senti representado, Wallace, por todas as pessoas que não usam base no Brasil. Que usam base no Brasil. Quer dizer, eu não... Na minha vida eu realmente uso aqui nos vídeos, eu não tô usando, não usei nenhum vídeo, mas me sinto representado por Wallace ainda. Por justiça por todos os homens que usam base no Brasil. Mas é bizarro. A única parte que eu acho que a Saori passa um pouco do ponto e que me incomoda é ela falando que ele tem cara de quem bate em mulher. A gente já viu isso ser dito em outros reality shows. Nunca é uma coisa legal, independente dele ser uma pessoa que tem assim, falas e atitudes agressivas, igual ele tem. Atitude no jeito de falar mais, porque eu acho que é muito na fala o que ele faz. Aquela tom passivo-agressivo, já falei disso em outros vídeos. Só que aí você dar um pulo e falar que o cara tem cara de quem bate em mulher lá fora, eu já acho que é, tipo, querer sujar a imagem da pessoa com uma coisa que você não tem certeza, que você não tem precedente nem nada concreto pra falar isso, até um crime, sabe? Então, não, eu acho que ela não precisa disso. É um ponto que foi uma coisa meio Carol, sabe? Levantando coisas só pra queimar a pessoa a todo custo. Comentar o voto do Dudu, ele tava no impasse aí se ele ia votar no Matheus ou se ele ia seguir com o Matheus, com aquele grupo do Matheus votando na Duda. A gente viu ele tendo aquilo ali antes. O Matheus falou pra ele, beleza, então me dá pelo menos um sinal antes do que você vai fazer. E aí eu acho que a hora que ele vê que o Shaya não voltou e foi eliminado junto com a Michelle, dá pra ver na expressão dele que ele tá, tipo, surpreso. Só que tá meio, tipo, beleza, parece que as engrenagens estão rolando ali dentro pra ver o que é que ele vai fazer. E aí ele fez o certo, que era recalcular a rota pro lado das meninas de volta. Ele já tava no movimento um pouquinho assim antes, é o que ele tem que fazer mesmo no jogo. A torcida dele tirou o Shaya justamente pra dar esse recado pra ele. Parece que ele pegou e funcionou, ele votou no Matheus ontem. Disse que era um voto estratégico e tudo mais. Teve o voto da Rayane e da Duda, que o voto em si não é grande coisa, mas tem uma parte onde ela fala, na resposta da Duda, na verdade, ao voto dela, que a Duda diz que a Rayane acusou ela de, tipo, tá cheirando a maconha ou alguma coisa assim. Gente, teve que vir isso no ao vivo, à tona, sabe, num dos dias de maior expressão do programa, pro Carelli e a direção, sabe, cortarem isso. Porque, gente, não pega bem pro programa mesmo, sabe? E elas ainda ficaram falando disso. A Rayane, na hora que foi rebater, foi ali falar, elas estavam discutindo ao mesmo tempo, quando a Duda tava rebatendo o voto. Eu falei, a Rayane falou, mas tinha cheiro de maconha mesmo, e não sei mais o que. E aí a Galisteu teve que dizer que não entram drogas ilícitas ali na fazenda, que não entra nenhum tipo de droga ali. E aí ela teve que chamar o comercial nesse momento estratégico, já prevendo que talvez podia continuar aquela conversa ali. E aí, no momento onde elas vão pro comercial, que tá ali cortando, a gente fica ouvindo uns segundos da galera falando antes de ir pra Galisteu, elas continuaram falando de maconha. Tipo, gente, surto, sabe? É só na fazenda mesmo que esse tipo de coisa acontece. E aí eles foram pros comerciais, mas eu achei muito engraçado. Teve o poder branco, que o Mesquita teve que escolher um dos 3 roceiros para não poder ser vetado, ficar imune ao veto da prova de competir na prova do fazendeiro. Ele escolheu a Saori, justíssimo, ela ajudou ele a ganhar a prova. Mas o que eu queria comentar aqui era o veto do Toninho. Ele acabou vetando o Matheus. Só que, se eu não me engano, ele até disse isso depois, mas mesmo sem ele ter dito, eu fiquei com a impressão de que se não tivesse essa questão do veto e a Saori fosse uma opção disponível, eu não acho que o Toninho teria vetado o Matheus. Eu acho que o Toninho teria vetado ela, sinceramente. O que ia ser inteligente se ele tivesse feito. Apesar do Matheus ser muito bom, ser não muito bom, mas bom de prova em comparação com a Carol e o Toninho mesmo. Então, enfim. Mas eu acho que ele ia vetar o Matheus, ia vetar a Saori se ela tivesse disponível, até porque ele tá... A gente vai ver nos comentários dele com o Creu essa manhã, que ele tá mais jogando com aquele grupo ali da Rayane, Matheus, aquela galera do outro lado, do que com o grupinho. O Dudu até tentou fazer um movimento de ficar naquele grupo ali no total, mas parece que não deu muito certo e não vai fluir isso.
Graças a Deus, porque Deus me livre de arrastarem Toninho até a final, né? A gente teve também a briga da Maria e da Rayane ontem à tarde, que é um indicativo de que nem os aliados da Maria estão aguentando mais ela. Mais uma vez, uma briga por louça, que a Rayane estava certa nessa briga, apesar de que a Rayane tem um jeito muito grosso de falar com quem quer que seja. Isso é uma coisa que já foi dita várias vezes também, a gente vê. Então, eu sei que ela tá exaltada, ela tá dramatizando, ela tá realmente com os nervos um pouco à flor da pele, porque ela tá vendo que o grupo dela tá afundando e as meninas também vão bem em cima dela, o que aí é chumbo trocado não dói. Mas, pô, ela podia ser um pouco menos grossa, apesar de que, como eu falei, ela tá com a razão, porque a Maria é uma pessoa que já foi comentado várias vezes, que não faz um nada naquela casa. Principalmente dos últimos tempos, agora desde que ela ficou com o Matheus, e a Rayane tava fazendo comida pra eles, do grupo deles. Então não custava a Bonita ter ido lá e lavado. E era um adendo ainda que eles estavam sem água por causa da punição de manhã, da hora que a Tamiris tinha esquecido de acordar no horário ali, não conseguiu acordar no horário para ir cuidar das minicabras. Eles tinham ficado 48 horas sem água, então ainda tinha mais isso em cima para aflorar os ânimos ali. E aí eu fico pensando que caso o Matheus saia, o que será da Maria? Porque se o Valério e a Rayane já estão sem paciência com ela, e são as únicas duas pessoas que vão sobrar ali, tipo, o que ela vai fazer? Eu tenho um palpite de que ela vai começar a ficar mais perto do Creu e do Toninho. Meu palpite, assim. Porque essa relação dela com a Rayane dá pra ver que tá bem fraturada, machucada, não é uma... Elas já não são incríveis amigas assim, porque eu lembro a Rayane falando justamente pro Creu, a Maria falando justamente pro Creu, há umas semanas atrás, que a Rayane tratava a Martina muito diferente dela, que tratava bem melhor. Então ela sentia como se ela fosse excluída daquele grupo. A gente já viu ela reclamando em outros momentos que eles não incluíam ela nas estratégias do grupo. Então eles nunca foram assim, morremos de amores pela Maria, né? Aí a gente teve a prova do fazendeiro, eu achei uma prova chatíssima, com cara de Big Brother, sinceramente. Era uma prova patrocinada do PicPay, olha aí, pra Fazenda, mais uma prova patrocinada do PicPay, bom pra eles. Mas eu não gostei muito, porque eles tinham que entrar por dentro de um cano ali, enquanto tinha uma contagem regressiva de 1 minuto, pegar umas bolas e grudar, e depois estavam atrás de uma cerquinha, depois que saíam do cano, e jogavam elas no velcro. E as bolas valiam pontos ali, de acordo com a cor, e eles tinham que memorizar uma sequência para pegar essas bolas, uma sequência de cores que aparecia. E daí, no final, quem tivesse mais pontos ganhava. Como eu falei, Saori ganhou a prova, com diferença de 1 ponto pro Toninho, mas eu achei uma prova bem chatinha de acompanhar, assim, não era muito interessante. E depois de um tempo a gente já percebeu que a Saori ia ganhar, e meu Deus, a Carol é muito ruim de prova. Eu fico assim, chocado, coitado. Eu gostei até da Saori fazendeira, porque influi muito numa coisa que eu vou falar depois quando eu for falar dos eliminados, quem eu quero que saia e tudo mais. Acho que o reinado dela de fazendeira já tá rendendo, porque a Rayane já começou botando banca, ela também, as duas estão se provocando e rendeu situações hoje de manhã também, que estão ecoando até agora. E é uma pessoa que tá bem em evidência, então tem a treta dela com Olas também, então eu acho que vai render bastante. Apesar de que eu queria que a Carol tivesse ganho, porque eu acho que ela ia... pra ver o que ela ia fazer com isso. Se ela ia passar demais do ponto, que é o meu palpite, ou se ela ia conseguir fazer um reinado que ajudasse a causa dela no programa, porque como ela tá aliada com as meninas agora, e a gente vê isso nas enquetes, na votação, ela é a mais votada, se ela ia conseguir ajudar ainda mais a causa dela com esse chapéu de fazendeiro. Eu acho que não, mas enfim. Ontem de noite, depois do programa, a gente teve Carol versus Wallace ali, não só versus Wallace, versus Matheus e Rayane também, porque ela brigou com umas 4 pessoas ali, Maria tava junto, falava alguma coisinha de vez em quando. E ela peitou os 4 ali. Daquele jeito Carol de ser, chamar o Wallace de pequeno, o homem pequenino, porque quando você for pra roça você vai sair. Ele também falou que ela vai sair, que não sai antes dela. Os dois estavam começando, tipo, batendo boca um com o outro real ali, até que Rayane entrou no meio. As brigas da Carol e da Rayane não tem nem por que comentar, porque é muito mais do mesmo. É aqueles xingamentos que a gente já viu elas fazendo 600 anos. Matheus também entrou no meio, foi uma briga meio generalizada ali no quarto. Só que o que é interessante comentar aqui é que depois que ela brigou ali, a Carol foi chorar na cozinha e a Saori e a Duda consolaram ela. Cara, eu acho que é uma coisa que a Carol faz, tudo bem, entendo, lá deve ser um estresse absurdo no sentido da tua cabeça ficar maquinando o tempo inteiro. Eu, na situação que eu tô passando agora, por exemplo, aqui na vida, eu tô sentindo isso. Então a tua cabeça fica o tempo inteiro ali, as engrenagens não param nem nunca. E parece que, sabe, é difícil, porque tem que ter um tempo pra tua cabeça descansar,
te reorganizar as ideias, pra te, sabe, dar aquele respiro e ver o que tu vai fazer, enfim. E lá parece que eles não têm tempo pra isso, porque o tempo inteiro tem que ficar te posicionando, vendo o que tá acontecendo no jogo, vendo as falas das outras pessoas. Então parece que tu nunca dorme ou tem um tempo pra descansar mesmo. Só que, ao mesmo tempo, a Carol é uma pessoa que provoca demais e ela tá fazendo a mesma coisa que a Rayane faz, que na minha opinião, as pessoas estão vendo que a Rayane faz agora, estão apontando isso muito nela agora. Em Twitter, em redes sociais. Só que pra mim ela sempre fez. Ela sempre foi uma pessoa que provocou, que ia pra briga e depois ela chorava dizendo que as pessoas estão sendo muito baixas com ela quando ela também foi baixa e provocou o negócio. É o que a Carol fez ontem. Não combina nada com ela, assim como não combina com a Rayane, essa questão do chororô e dizer que ela não aguenta mais, que ela tá exausta, não sei mais o que. Se você tá exausta, você não procura o negócio, sabe? Você não cutuca a onça com vara curta. Você sabe que as pessoas vão responder. Aí você vai cutucar 4 pessoas num quarto, depois chorar e dizer que tá exausta. A Rayane também fez isso hoje de manhã. Hoje de manhã a gente teve a delegação do fazendeiro, a Rayane não disse que não ia fazer a função e depois tentou fazer como se fosse uma pegadinha ali. Você me colocou na função. Eu falei que que eu não ia fazer só pra você me colocar e você ficar com cara de idiota. Não foi isso, Rayane. Desculpa. A Saori tinha ficado puta porque ela disse que porque a Rayane tinha dito que não ia fazer. Elas teve um momento onde elas chegaram lá cantando pra Rayane uma música, porque não era uma música, mas elas colocaram como se fosse uma musiquinha ali, um teatrinho. Ai, vagabunda, 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 não sei o que, enfim. Aí depois elas reclamam quando, sabe, elas pesam também, do mesmo jeito que o outro lado pesa. Mas a história tá do lado delas, porque eu acho que o outro lado erra mais. Aí a Rayane ficou, tá me chamando de vagabunda, não sei o que, e aí a Saori falou pra ela, não, você não sabe, Rai, vagabunda é uma pessoa que não trabalha, sabe? Tipo, Saori, vocês também estão querendo chamar ela disso mesmo, que é a mesma coisa que a Tamires faz. Só que olhem vocês, pelo menos a Tamires tem mais peito pra assumir as coisas que ela fala, nesse sentido, nas brigas dela com a Rayane, por exemplo, que a Tamires ficou o tempo inteiro dizendo que ela tem cara de atriz pornô, do que a Saori que usa esses subterfúgios assim, vagabundo quer dizer quem trabalha, quem não trabalha, tipo, tá, gata. A produção enfaixou a mão da Rayane, ela parece que ela foi pedir atendimento, depois ela voltou com o braço enfaixado, não sei, me lembrou um pouco a Gisele no ano passado. No momento onde ela também voltou com o braço enfaixado e ficou forçando uma situação ali. E aí a Saori ficou muito revoltada com isso, porque ela disse onde é que isso se viu, e provavelmente a Rayane, se ela tá com o braço enfaixado, ela vai pegar atestado, e aí a Saori vai ter que colocar outra pessoa pra fazer os bichos lá, que é a função que a Rayane tava fazendo, ou ela mesma ir fazer, e ela tava tipo, assim com isso. Essa provocação da Saori e da Carol contra a Rayane continua no quarto, as duas foram lá pegar um balde pra ficar batendo lá e não deixar a Rayane dormir. E o que ouvimos do que eu vou falar a seguir, a gente ouviu relatos da boca de outras pessoas. Mais uma vez, o Record Plus não mostrou. Como já é de praxe, a gente já tá acostumado a essa altura do campeonato. A Fazenda, gente, já faz assim, faz tempo que é assim. Enfim, a gente já não tem mais voz pra reclamar disso. O que a gente ouviu as pessoas falando foi que elas estavam batendo balde na cabeça da Rayane pra ela não deixar ela dormir. E a Rayane uma hora coloca a mão embaixo do balde, eu acho que pra tirar ou pra, tipo, enxotar elas ali. E aí parece que o que elas estavam batendo acaba batendo na mão da Rayane. E aí a Rayane levantou pra pedir expulsão da Saori e tudo ficou naquela coisa, tipo, expulsa ela, me agrediu, não sei o que, a gente não viu isso. Parece que ela chegou aí na dispensa, no closet também, no closet, na verdade. Eu sempre falo dispensa porque é a primeira coisa que me vem na cabeça desses lugarzinhos pequenos da Fazenda. Ela chegou aí no closet pra pedir expulsão da Saori e até agora não aconteceu. E não acho que vai acontecer, porque, como eu disse, a gente não viu o que aconteceu, então não dá pra falar muito claramente. Talvez a gente veja hoje na edição. Mas expulsão, essa edição, só tá acontecendo em 2 casos. Ou quando é um ato muito na intenção, igual foi a questão da Gabi Spani, que com o tapa, protesto na Tamires, não tinha como expulsar, porque mesmo que fosse um teatro, um protesto ali, uma coisa que ela não queria dar um tapa na raiva, foi um contato físico e ela mesma já ia desistir. Ou no caso da Martina, onde ela disse que ela não teve a intenção de jogar o copo nas pessoas, ela queria jogar o líquido dentro, mas pôs em risco, de fato, ali, ferrenhamente, a integridade física das pessoas. Eles não estão expulsando como eles já expulsaram em outras edições, por uns toques mínimos ou umas coisinhas muito pequenas, entre aspas, como acontece ali de vez em quando.
Talvez o que eu acho que aconteceu é a produção chamando a Saori no closet pra dar um toque nela e dizer, olha, minha filha, para com essas coisas de ficar batendo, para de ficar, tipo, indo em cima e batendo panela ou qualquer outra coisa, porque isso aí uma hora vai dar, tipo, uma advertência em off. Tipo, isso aí uma hora vai dar alguma coisa e aí a gente não vai ter como te segurar. Olha o que aconteceu com a Martina. Acho que foi mais um aviso, que eu acho que eles já devem ter dado esse aviso pra outras pessoas também, sinceramente. A própria Martina deve ter recebido um, mas ela acabou, enfim, se excedendo. Outra coisa que eu queria pontuar aqui é que, dependendo do resultado de hoje, se sair o Matheus, se na próxima roça sair mais alguém do grupo dela, porque o grupo da Rayane vai ficar contido a Maria e Valério, é o que sobrou. Eu acho que se as meninas continuarem provocando nesse nível, e a gente sabe que a Carol é bem dessas, eu acho que periga a Rayane desistir. A gente não teve uma desistência de fato, teve a da Hispanic, mas foi uma desistência barra expulsão, foi um outro contexto, um outro negócio. Não tivemos uma desistência de fato no programa ainda, mas eu acho que a Rayane talvez não aguente ou veja que, tipo assim, beleza, elas estão me provocando, ela tava chorando e dizendo que tá passando do ponto hoje, ali lá na lavanderia, dizendo que tava passando do ponto, que a produção dava um freio, ela não aguenta mais e tá sem limite ali dentro. Eu acho que ela pode ver que, tipo, beleza, eu não vou, por mais que eu tenha voltado de roça, tá claro que eu não vou ganhar, porque todo mundo do meu grupo tá saindo, beleza, eu voltei, mas pode ser que as pessoas que eu tenha ido pra roça era a hora delas na questão de sair, o povo tava com mais ranço, que não vale a pena aquilo ali, até porque ela é namorada do Belo, e ela já falou lá dentro que, ou deu a entender que o Belo pagava a multa dela, caso acontecesse alguma coisa assim, e decidi vazar. Porque, tipo, e ela é uma pessoa que precisa muito das pessoas ao lado dela pra ela se impor e ela brigar. A gente já viu isso muitas vezes. Ela fica muito mais imposta e muito mais voraz quando ela tem os soldadinhos dela ali do lado. Ou seja, ela vai ficar sozinha, Valério não vai comprar tantas brigas dela, ela e a Maria já estão estremecidas, então eu acho que existe real essa possibilidade dela desistir, mesmo faltando aí um mês de programa, 34 dias ou 35, eu acho que hoje. O Toninho e o Creu estavam ali hoje de manhã jurando, fazendo promessas, inclusive, disseram que iam andar a fazenda inteira de joelhos se a Carol saísse. Tipo, gente, chocado assim com essas coisas. E eles estão, nossa, jurando muito que a Carol vai sair, e aí abre aspas pro Creu, porque eu queria comentar essa fala dele pra fazer um comentário geral sobre as pessoas nessa edição da Fazenda. Liga do CU é rola. Igual falar palavrão. Todo mundo fala palavrão em 2 meses, 24 horas. Cada palavra chula. Se um dia eu meter o meu... Ele usou uma expressão chula pra se referir ao pênis dele ali. Vai se F, maluco. Foi uma outra vez que saiu por aqui, porque aqui eu escuto palavrão da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu nunca vi tantas meninas agressivas no mesmo lugar. Nunca. Briga de homem aqui eu vi poucas. Perto delas, poucas. Já discuti com o Nizam, o Will batia a boca, mas ainda tinha um respeito em algum momento. Ninguém passava do ponto. Essa fala do Creu, tipo, pra mim, elucida muitas coisas assim. É uma burrice deles com todos os resultados que estão acontecendo ali, que eles sabem que o grupo deles está sendo dizimado, beleza que o Creu agora... Mas ele era do grupão no começo, depois ele mudou para aquela questão do grupo do Shaya. Só que, mais uma vez, ele viu que ele foi pro Paiol e que o Shaya saiu junto com a Michelle, que eram 2 pessoas que ele era muito próximo ali. Então é uma burrice deles acreditar que A, B, C ou D do outro grupo vai sair, sendo que a Carol também já foi para 2 roças e não saiu. Ela é subterrânea desde o começo do programa e mesmo assim as pessoas não tiraram ela. Essa questão da Carol falar palavrão o tempo inteiro, 24 horas por dia, não é novidade. Ela faz isso desde o começo do programa e mesmo assim ela não saiu. Então a burrice deles ficarem achando que o público agora vai tirar e não sei mais o que, blá 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 blá. Principalmente se ela voltou a recalcular a rota com um grupo que só ganhou desde o começo do programa. E até uma teimosia deles, que aí às vezes eu entendo um pouco, mas discordo também. Porque é uma teimosia de que, para aquele grupão principalmente, aquele lá do começo que era o grupão do moralismo e do vamos conviver bem, vamos fazer uma fazenda da paz e não sei mais o que, eles não conseguem entender que a galera não aprovou o jeito deles, tipo, ponto, sabe? A galera não quer paz e amor 24 horas por dia, por mais que as meninas, principalmente a Carol, sejam bastante subterrâneas. A Ioná também era do jeito dela, apesar dela achar que não. Então, a galera deu validação para aquilo ali, deu um jeito ou de outro. O quanto as pessoas, engraçado o quanto as pessoas não querem trair o jeito delas, ou o jeito delas tanto de pensar, de se portar e de agir ali dentro, em prol de tentar uma vaga na final ou ganhar os 2 milhões do programa. É meio doido isso, tipo, é assim que eu enxergo. Eles não querem trair
tipo, a eles mesmos. E eu concordo, eu acho até uma filosofia bacana, só que lá dentro você tá vendo que as coisas estão acontecendo, então você tem que dar uma recalculada de rota de um jeito ou de outro. Não precisa ser da mesma baixaria que elas, mas parece que eles ficam muito teimosos naquela posição deles e aí tentando falar pro público porque não, agora vocês cansaram, tem que tirar a Carol, tem que tirar não sei quem, tem que tirar a Saori, tem que tirar a Duda. E vocês estão vendo que não tá acontecendo isso, tipo, não é esse o jeito de tentar ganhar o programa, sabe? É meio burrice dele e é um comportamento que era daquele grupo inteiro, o grupão lá do começo, que também tinha Shaya, também tinha Michelle, também tinha Toninho e Creu ali, junto com Nizam, Rayane, Martina, Will, toda essa galera, Maria, enfim. Comentando aí sobre a eliminação, quem eu quero que saia, o Votalhada, quem eu acho que sai. No Votalhada, até agora, onde eu tô gravando o vídeo, 2h30 da tarde mais ou menos, a última parcial que eles soltaram tava dando empate técnico. O Matheus tava saindo por tipo 0,50 mais ou menos. Ele e o Toninho estão com 27 e a Carol tá ali tranquila. Quem eu acho que sai, eu acho que sai o Matheus, porque as pessoas estão com muito ranço dele e a gente tá vendo que o ranço nessa temporada tem ganhado muito mais do que tirar as plantas ou qualquer outra pessoa que seja. O Matheus é a pessoa que a galera tá com mais ranço no momento, e a torcida do Dudu tá contra ele. O Dudu, inclusive, pediu esse resultado acontecendo. Então, eu acho que a galera vai respeitar o pedido dele. Vai ser muito difícil o Matheus ficar, porque nas enquetes eles já estão, na maioria, eles já estão tipo, muito empatados ou muito próximos um do outro. E é uma vantagem, se o Matheus tivesse uma vantagem ali, eles iam facilmente conseguir tirar vantagem nas enquetes, que eu digo. Então, eu acho que ele vai ser eliminado. Quem eu queria que saísse é o Toninho, porque eu acho que a gente tá perdendo muita gente que quer queira, quer não, por mais que tenha um ranço, acrescentam alguma coisa no programa. O Matheus é um Tonhão, o Matheus tá errado em tudo que ele fala, é um saco ouvir ele, é. Mesma questão do Wallace, por exemplo. Mas quer queira, quer não, ele acrescenta alguma coisa no programa. Parece que a gente tá indo pra um top 10, e eu acho que quando o Matheus sair hoje a gente vai ter 14 pessoas na casa, onde a gente vai ter Kate, Maria, Valério, Fabiano, Creu, Toninho, que não acrescentam em muita coisa ou às vezes não acrescentam em nada no programa, no caso de alguns aí. É um pouco triste para uma edição que tava rendendo muito. Então, imagina, se a gente chegasse com o Matheus, com o Wallace, com a própria Rayane, com as outras pessoas, lá eles não vão ganhar, gente, é óbvio. Acho que os conflitos iam escalar ali, a gente ia ter material e conteúdo pro programa até uma reta final. Se a gente chegar com Kate, com Valério, com Maria, essas pessoas que as brigas até não rendem muito, eles não vão pro embate, e quando vão é uma coisa chata. Teve uma brigazinha dessa da Kate com a Maria nesses últimos dias que foi uma porcaria de se assistir, muito ridícula. Tipo, as duas não servem, sabe? Então eu acho triste, na verdade, mas infelizmente eu acho que o Matheus sai pelo ranço mesmo. Entendo o ranço, também tenho o ranço dele, acho ele insuportável, mas fazer o quê? Às vezes a gente tem que engolir e assistir pelo programa, mas eu sei que as pessoas não conseguem. Bom, por enquanto é isso. Hoje tem eliminação, a gente vai ver a eliminação, o que vai acontecer, a reação das pessoas lá dentro. E amanhã eu volto para comentar isso e mais os acontecimentos, que eu tenho certeza que a tarde vai ser cheia hoje, pelo jeito que começou amanhã. Por enquanto é isso mais uma vez. Fui.